E a mudança de comportamento que todos estão vivendo, provocada pelo isolamento social para evitar a disseminação do coronavírus, trouxe novos hábitos de consumo. De acordo com pesquisa feita pelo Instituto FEComércio de Pesquisa e Análises, 92% das pessoas estão gastando principalmente com alimentação. Para dissecar melhor esses números, falamos agora com o economista e consultor de empresas, Sérgio Dias. Boa tarde, Sérgio. Bem-vindo. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Adriana. Tudo bem? Tudo jóia. Obrigada pelo seu tempo conosco. A pandemia, então, provocou essa mudança de consumo. Que análise, assim, o senhor faz para a gente um pouco mais detalhada? Bom, você tem dois aspectos aí dessa análise. Uma análise é a análise, vamos dizer assim, de quantidade, né, percentual. É claro, as pessoas passaram a consumir mais alimentos, remédios, e eu vi aqui na estatística, interessante também, brinquedos. Porque como as pessoas estão em casa, as crianças estão de férias, também precisa ter brinquedos para as crianças, precisa ocupar essas crianças. Então, mas basicamente a alimentação e a área de farmácia é que está mais aquecida. Uma outra coisa também que deve ser analisada é que o comportamento do consumidor, obviamente, pelo fato de ele não estar podendo se deslocar, não estar podendo circular, ele está utilizando o delivery, né? Ele está comprando o alimento já pronto em restaurantes que continuam funcionando internamente só para servir delivery, ou também ele está comprando mais alimentos para cozinhar em casa. Então também esse tipo de perfil está crescendo muito. Muitas pessoas estão fazendo as suas refeições em casa, comprando alimentos, e aí quando compra esses alimentos, procura comprar alimentos que têm pouca perecibilidade, alimentos que podem ser conservados, estão fazendo alimentação e congelando alimentação, tipo feijão, arroz e algumas tipo sopas, estão congelando. Então, a mudança do perfil, ela está se dando não só em termos de quantidade e foco em determinados setores do comércio, como também ela está se modificando em termos de hábitos alimentares. Ele está consumindo, por exemplo, mais alimentos que são saudáveis, alimentos orgânicos ou alimentos que não têm, por exemplo, gordura, e procurando ingerir algum tipo de complemento de vitaminas, né? Vitamina C, vitamina D. Então, existe agora uma preocupação na qualidade do alimento que você está consumindo, trazer esse alimento para casa já preparado ou então preparar em casa. Então, essa mudança de perfil é muito interessante. E eu acredito que ela vai perdurar depois que nós terminarmos com esse período de confinamento, porque as pessoas vão se habituar com isso e vão achar que isso também é prático, né? Pois é, então a mudança, especificamente falando do campo da alimentação, Sérgio, seria um gasto menor com restaurantes e talvez maior com supermercados? Dá para tirar essa conclusão a partir disso ou não? É possível. Se as pessoas estão comprando alimentos para preparar em casa, elas estão deixando de ir ao restaurante, até porque a maior parte dos restaurantes estão fechados. Alguns nem conseguem servir por delivery. Estão fechados totalmente. Aproveitar até esse período para fazer reforma, fazer obra, para fazer algum tipo de manutenção, mas são completamente fechados. Aqueles que estão abertos e funcionando, eles não estão vendendo a refeição na proporção que eles vendiam antes com o restaurante aberto. Está bem menor. Eu conversei com um deles, que eu de vez em quando encomendo, ele disse que o movimento dele está em torno de 30% a 40% do que era antes. Isso só com delivery. Ele não está aberto. Agora, a quantidade de pessoas que está comprando alimentos para preparar em casa é muito grande. E você vê pela frequência. Eu vou, uma vez por semana, eu vou ao supermercado, num horário que o supermercado estabeleceu, porque eu já sou da turma do risco, né? Eu tenho quase 80 anos então tem que me precaver mais ainda. Então, o supermercado, esse supermercado que eu frequento, ele criou um horário específico. E eu vejo nesse horário que as pessoas estão realmente comprando alimentos para preparar em casa, dando preferência a alimentos que sejam de fácil preparo ou que possam não sejam tão perecíveis. Por exemplo, verduras e legumes, você não consegue obter, até porque a demanda está sendo grande e a entrega
pelos produtores não está conseguindo atender. Então, alguns legumes, algumas verduras você sente falta, algumas frutas. Por outro lado, alimentos que você pode estocar, tipo feijão, arroz, macarrão, isso está tendo uma saída maior. Enlatado, muita gente está consumindo muito mais enlatado. Atum, sardinha em lata e outros produtos em lata. Você vê, por exemplo, uma queda muito grande na parte de venda de carne, porque as pessoas, a carne já demora mais o camarada a preparar em casa, ele já não sabe fazer, então ele quer para fazer a coisa mais rápida, mais simples. Então é uma salada de legumes, uma coisa cozida, então ele procura fazer massa, então esse tipo de alimentação está sendo mais demandado. Os pratos prontos, como por exemplo as massas, o atum, eu imagino que as pessoas que não sabem direito cozinhar também, ou que demoram um tempo, né, precisa de um trabalhinho, devam estar recorrendo a isso. Mas o senhor comentou também sobre uma parcela das pessoas procurando produtos mais naturais, talvez também devido à falta de poderem estar se exercitando, né? E a preocupação com só engordar dentro de casa, que a gente ouve falar bastante. Talvez equipamentos de academias também tenham sido comprados e podem entrar nessa lista de aumento do consumo atual. Tenho visto bastante gente mostrando que encomendou um ou outro equipamentozinho de ginástica, sejam aqueles elásticos mais simples, ou até esteiras, equipamentos mais caros. Sim. E vídeos também, acho que vêm sendo acompanhados, né? Vídeos de exercícios e vídeos justamente de receitas culinárias. Você tocou num assunto interessante. Eu estou fazendo consultoria online, porque eu trabalho como consultor de empresas, para pequenas e médias empresas, eu trabalho para o Sebrae. E eu estou atendendo uma quantidade enorme de empresas que o Sebrae encaminha para fazer atendimento online. Eu acabei de atender hoje de manhã uma academia de ginástica que fica aqui em Campos, na cidade de Campos. Tá. No norte do estado. E esse empresário, a academia está fechada, porque as pessoas não podem ir lá frequentar. O que ele está fazendo? Ele está fazendo vídeos com aulas e está alugando equipamentos, peso, esteira, bicicleta. Então, a receita dele esse mês está sendo de aluguel de equipamento da academia. Não só equipamento, os equipamentos maiores não dá para alugar, porque está preso lá, está fixado no chão. Mas equipamentos menores, como a bicicleta, por exemplo, ou pesos, ele está conseguindo alugar para pessoas que querem continuar fazendo os exercícios em casa e aí não tem aparelho. Então, ele aluga o aparelho. E ele colocou na rede algumas aulas e algumas orientações para as pessoas que estejam em casa fazendo exercício. Em relação ao setor de entretenimento, Sérgio, mudou alguma coisa? Porque nesse período as pessoas têm consumido mais os serviços online de entretenimento, né? Streaming, por exemplo. Houve uma mudança em relação a isso? Com certeza. A gente está hoje vendo muito artista fazendo lives, fazendo programas na rede, né? Com acesso a todo mundo. Isso é bacana porque mostra, primeiro, que ele tem uma responsabilidade social, ele está preocupado com isso. E segundo, que ele pode ganhar mais público em função, às vezes até as pessoas não conheciam aquele artista e passam a conhecer. Então é importante que esses artistas façam isso. Hoje mesmo, por exemplo, está programado, não sei a que horas, o Cirque du Soleil. Vai passar aí num canal de TV aberta. Tem uma série de atividades culturais. Por exemplo, eu vi outro dia uma visita guiada ao museu, interessante, quer dizer, um vídeo mostrando o museu. Então, você pode estar visitando museus. As pessoas estão assistindo programas culturais, sinfônicas, balé, óperas, teatro. Isso tudo está sendo disponibilizado na rede. Então, também a área de entretenimento aprendeu a usar a rede e também está fazendo delivery dos seus programas e das suas produções. Exatamente. E se o senhor pudesse falar para a gente um pouquinho mais sobre o que deve continuar, qual hábito adquirido agora nessa fase realmente, ou os hábitos devem seguir pós-epidemia, quando o comércio voltar a funcionar e tudo mais? Sim. Uma coisa que eu sempre digo para os empresários a quem eu atendo, é que ele vai dizer, quando é que a gente vai voltar ao normal? Ele diz assim, não existe mais normal. Você vai voltar para um novo normal. Porque as pessoas, a partir
dessa crise, dessa epidemia, olha, nós já estamos mais de 2 meses nesse sistema aí de confinamento. Começou meio parcial, mas agora ele praticamente é o confinamento total. Geral. Então, até que a economia reabra, e ela não vai reabrir de uma vez, ela vai reabrir paulatinamente, aos poucos, por setores, evitando, por exemplo, abrir áreas que você possa ter aglomeração de pessoas, por exemplo, esporte, né? Estádios, cinemas, teatros, isso daí, boates, casas de show, isso daí vai demorar mais a abrir. Mas o que vai acontecer? A mudança de hábito não só do consumidor, mas também do empresário, a partir daí, os empresários passaram a ver que é fundamental, é essencial eles terem uma presença na rede social e terem capacidade de entregar o seu produto, o seu serviço online, sem ter a presença do cliente ali na loja ou no escritório ou no estabelecimento dele. Então, essa mudança já vai ocorrer. As pessoas, você perguntou, mudança de hábito. Bom, com certeza, os nossos hábitos de higiene, de cuidado com a saúde vão ser muito maiores agora. Eu não digo que a gente vai lavar a mão a cada aperto de mão ou vai passar álcool gel cada vez que pegar numa maçaneta. Porém, você vai passar a ter esse tipo de cuidado. Um desses cuidados que eu sei que vai acontecer é você não entrar com sapato em casa. Deixar o sapato na entrada da casa, na varanda, ou no jardim, quem tem jardim, ou no corredor. Então, isso é um hábito que já existe na Europa, independente da pandemia. Na Europa, na maior parte dos países, você não entra de sapato em casa. Lá é por questões econômicas, né? Porque não existe empregada doméstica, as pessoas é que têm que fazer, então elas preferem deixar o sapato lá de fora para sujar menos a casa. Nós vamos passar a ter esse tipo de hábito aqui. Outro hábito que a gente vai passar a ter cuidado é com as embalagens, com os produtos que a gente traz para casa. Nós vamos ter que higienizar esses produtos antes de colocar ele na geladeira ou na despensa. Eu até lanço um desafio aí para as startups. Criem uma máquina de lavar produto. Porque existe máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, mas crie uma máquina de lavar ou higienizar produto. Então seria alguma coisa para você chegar em casa e colocar aquele produto numa máquina e higienizar aquele produto, esterilizar, sem afetar o produto. Isso vai ser um outro hábito que a gente vai ter cuidado. As embalagens, os sacos que a gente traz de compra da rua, eles vão ter que ser colocados numa área para não entrar dentro de casa, ficar numa área restrita e descartar logo. Porque isso vai ser, daqui para frente, vai ser uma preocupação muito grande com saúde, com higiene. E outra coisa que eu acho que vai mudar o hábito de todo mundo é solidariedade. Nós vamos passar a ser mais solidários uns com os outros. Já está acontecendo isso. As pessoas já estão se preocupando com o outro, principalmente com pessoas idosas, pessoas carentes, pessoas vulneráveis, moradores de rua, pessoas que estão em áreas de risco. Então, a gente hoje tem essa consciência, está procurando tentar ajudá-las e depois a gente vai continuar com essa consciência. Eu diria que as empresas, depois dessa pandemia, elas terão que ter uma pegada social muito grande. Tem que ter um propósito voltado para a área social, para a área de sustentabilidade, para a área de cuidados com a saúde, com a higiene, com as pessoas, respeito com o consumidor. Isso daí são coisas que vão provavelmente ser demandadas pelo consumidor, então as empresas vão ter que entrar nessa pegada. 1h37, para você que nos acompanha pela rede Jovem Pan News, agora um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos, até já. Você que segue nos assistindo, continua acompanhando aqui a nossa conversa com o economista Sérgio Dias, consultor de empresas também, falando sobre essas mudanças nos hábitos de consumo agora durante a pandemia. Queria saber de você, Sérgio, em relação aos serviços de delivery. É possível que cada vez mais serviços invistam nisso, que segmentos que até outro dia nem pensavam em aderir ao delivery também recorram a isso? A gente falava agora há pouco do setor de alimentação. É possível que outros também façam essa opção? Sim. Duas coisas que vão crescer muito. O delivery, ou seja, a entrega de produtos, e o EAD, a ensino à distância. Por exemplo, esses cursos, até as próprias faculdades, universidades, eles vão ter que ter a opção de curso online, porque isso vai aumentar, não vai substituir o presencial, mas ele vai ter que ter essa opção também, porque hoje em dia
as entidades de ensino que continuaram atuando, elas estão atuando pelo ensino à distância e elas estão vendo que elas estão tendo mais performance dos alunos, mais desempenho deles e mais interesse deles do que em sala de aula. Isso é outra mudança que vai acontecer. Com certeza o delivery, o EAD é um delivery, você está fazendo entrega de informação, de conhecimento, não está sendo feito numa moto, mas está sendo feito através da rede, mas a entrega de qualquer produto ou serviço vai ter uma demanda muito mais aquecida. Não só de produtos físicos, através de empresas de logística e mesmo pessoas físicas, os MEIs, né, microempreendedor individual, que vão se dedicar muito a essa área de transporte. Você vai ver, por exemplo, muitas empresas estão demitindo pessoas. Essas pessoas que, por exemplo, que têm algum tipo de transporte, ou uma bicicleta, ou uma moto, ou mesmo um automóvel, elas têm uma oportunidade agora de começar a prestar serviço de transporte de pessoas, transporte de objetos, transporte de documentos. Isso vai ser muito demandado. É uma área extremamente crescente e aquecida e que vai ter muito mais demanda depois da pandemia. Muito legal acompanhar essas previsões e a gente pode esperar também, certamente, então, concluindo essa conversa, falamos sobre acompanhar online, pela internet, alimentos, dicas de cozinha, comprar esses alimentos, ginástica, comprar aparelhos, praticar exercícios acompanhando online, shows em geral e o trabalho também, o trabalho home office. Podemos esperar, então, um aumento muito significativo também da produção e da compra de aparelhos eletrônicos em geral, não? Com certeza, essa área, por exemplo, de aplicativos, de equipamentos, rede, microfone, câmera. Sim. Imagina, você tem uma loja hoje física, mas você vai ter que entrar no mercado, vamos dizer, ter uma transformação digital. Mas você tem que filmar os seus produtos, você tem que fotografar, você tem que postar eles na rede de uma boa qualidade, editar. Então, serviços, por exemplo, de marketing digital, venda de equipamentos, venda de aplicativos para teleconferência, para exposição, isso vai ser muito demandado. A presença, por exemplo, Instagram, YouTube, vai crescer muito, porque as pessoas vão começar a postar os seus produtos, os seus serviços lá. É muito interessante. Eu ontem estava conversando com uma professora universitária, que ela é da área de educação física, ela está fazendo aulas de EAD, né, ensino à distância. Sim. E eu estava me lembrando que na década de 1930, 1940, eu ainda não era nascido, mas existia ginástica pelo rádio. E até tem uma estátua desse professor que dava aula de ginástica pelo rádio na Praça Santos Pena, aqui do Rio de Janeiro. Eu não me lembro o nome dele agora, mas ele era um professor de ginástica e dava, todos os dias de manhã, ele dava uma aula de 1 hora pelo rádio. Agora você imagina você ouvir uma aula de ginástica pelo rádio. Hoje você tem a opção de ver a aula no vídeo, né, com som e imagem. Naquela época, em 1940, já existia o ensino à distância, mas era só áudio, só rádio, né? É muito interessante que as pessoas possam resgatar isso e ver que o mundo gira, mas as soluções podem ser as mesmas lá de trás, só adaptadas e colocadas dentro da nova tecnologia. Tecnologia, serviços de apoio, de consultoria para essa área vão ser muito demandados. Ô Sérgio, muito interessante, né, isso, e a gente aqui passou um mapa da mina, né, para quem está acompanhando, né, e pôde pegar essas informações, né, sobre o que vai ser o futuro, né, em relação a hábitos de consumo, as mudanças todas que devem vir, né, porque é um tempo muito desesperançoso, né, todo mundo muito aflito, muito desesperado com o que pode vir, né, mas a gente pode mostrar, então, felizmente, que há caminhos, né, que há segmentos que devem crescer, há áreas aí em franca ascensão que dá para aproveitar. Mas só para fechar, queria saber de você... Deixa eu só complementar o que você está falando. Em toda crise, existe uma janela de oportunidades. O importante é você, na hora da crise, eu estou falando agora para quem tem negócios, né? Para pequeno negócio, para qualquer tipo de negócio. Nessa hora você tem que olhar o mercado, olhar o que está se demandando, qual é a previsão, a tendência de demanda para o futuro e se preparar para isso. As empresas que vão sobreviver não são as mais ricas, as mais famosas,
as que têm marcas melhores, são as que têm melhor capacidade de se adaptar aos novos cenários. Ou seja, a agilidade da mudança. Isso vai ser fundamental. E o consumidor, Sérgio, como é que vai voltar? Você acha que vai haver uma demanda reprimida, ou seja, para vários segmentos, né? Ou seja, quando reabrirem os restaurantes, muita gente vai correr, os cinemas, muita gente vai correr, vai acontecer isso, Sérgio? A gente está engordando, né? Vai ter que mudar o vestuário depois. Então, pois é, cabeleireiros, né? Enfim, toda uma academia de ginástica. Manicure, ginástica, tudo isso vai voltar com força total. Tem gente que já está agendando previamente hora de cabeleireiro, hora de barbeiro, voltar a sua ginástica, voltar o seu personal, voltar a sua academia. A gente já está começando a pensar nisso. Quando é que a gente vai poder voltar e já guardar a nossa fila lá, já pegar o número para a fila. Porque você imagina, no dia que abrir cabeleireiro, a enxurrada de gente que vai lá porque está precisando, né? É verdade, é por aí mesmo. Quero agradecer muito aqui ao Sérgio Dias, economista, consultor de empresas, que esteve com a gente aqui. Obrigado, viu, Sérgio, pela entrevista, pela participação. Bom feriado, ótimo final de semana por aí. Obrigado a vocês e o bom fim de semana para os seus ouvintes. E olha, cuidado e fiquem atentos porque vai mudar. Sim. O perfil vai mudar. Recado dado. Obrigado, Sérgio. Abraço.